Seja muito bem-vindo ao Conversas ao Sul. É uma honra poder conversar consigo esta noite, sobretudo porque a história de um país passa também pela sua história pessoal. Esteve sempre ao lado de Angola, sobretudo nos momentos mais difíceis, e propunha-lhe, se calhar, fazermos uma viagem um bocadinho pela história da sua vida para perceber quando é que sentiu esse ímpeto de que Angola tem que ser livre e que deve dar a sua vida e a sua obra em torno dessa liberdade de um país que ainda hoje é um grande parceiro também de Portugal. Bom, que eu me lembro foi mais ou menos quando eu andava no 5º ano do liceu, aí, aos 15 anos de idade, quando eu morava em Bengala, estudava num colégio particular, porque não havia liceu ainda em Bengala, e houve a proposta de exames para o 5º ano que eram feitos apenas no Lubango e em Luanda. E nessa proposta foram propostos alunos que eu considerava talvez o mesmo nível que eu, mas eu fui reprovado. E, portanto, achei que era uma grande injustiça. Era uma grande injustiça. E então, depois de falar com um tio meu, em casa de quem eu vivia, nós tentamos fazer tudo para que eu pudesse concorrer. Porque havia mais 2 ou 3 colegas, entre eles penso que um Rui Soeiro, que eu não sei se me está a ouvir ou ver. Esperemos que sim. E então, eu consegui ser proposto particularmente para ir fazer os exames do 5º ano e consegui, depois de um grande esforço, fazer o chamado 5º ano de Letras e de Ciências. Na altura era assim, havia 2 secções, e consegui passar, enquanto que houve alunos que foram propostos pela direção e que não foram reprovados. A partir dessa data fiquei com um pé, aquilo que se pode dizer, com um pé atrás em relação à justiça, mesmo no período escolar. Portanto, posso dizer que foi mais ou menos nessa altura que pela primeira vez despertou em mim esse sentido de justiça. De justiça e também o sentido de que nós deveríamos mais dia, menos dia, tornar-nos livres dessa opressão, que era uma opressão colonial, do tempo colonial. E dessa tirania que não permitia que quem tivesse mérito pudesse perseguir. Não lhe chamo assim tirania, mas era realmente... Bom, cortar assim as pernas a um jovem que tinha de facto competências para poder prosseguir os estudos é de certa forma uma tirania que poderia ter sido decisiva para o resto da sua vida. Acabou por não ser, mais tarde vai estudar para a Casa de Estudantes do Império. Vou estudar em Coimbra. Em Coimbra, exatamente. Sim. E é aí que se calhar percebe que o futuro de Angola estava na mão também daqueles estudantes que refletiam o país à distância. Sim, evidentemente. Depois tornei-me estudante universitário em Coimbra e, sabe, os estudantes universitários, sobretudo nos anos 50, eram muito ciosos, em Portugal, muito ciosos de obter informações do exterior. Nós, os estudantes das chamadas províncias ultramarinas, portanto, os africanos, formámos um núcleo não muito numeroso, mas bastante unido. Éramos muitas vezes solicitados pelas correntes esquerdistas estudantis em Coimbra e fomos-nos informando, evidentemente, da evolução dos acontecimentos internacionais e fomos-nos pondo ao corrente do grande movimento anticolonial que começou a partir dos anos 40, 50, mas que toma um novo elan a partir de 1957, quando um país chamado Gana é o primeiro independente em África. E, evidentemente, que a partir desse momento, embora nunca tivéssemos obtido orientações
concretas nesse sentido, fomos desenvolvendo as nossas atividades culturais e era durante essas atividades, os encontros, os bailes, as festas, que nós íamos discutindo entre nós sobre o futuro do país. Uma discussão que o levou em 1961 a participar ativamente na fuga dos estudantes para a França, para Paris, para poderem escapar pelo facto de terem consciência cívica sobre aquilo que se passava no mundo. O Manuel foi um dos organizadores dessa fuga? Eu fui um dos organizadores do núcleo de Coimbra. Exatamente. Fui o Daniel Chipenda, que era muito conhecido aqui em Portugal, era jogador de Benfica. Exatamente. Não sei se ainda há alguém que se lembre disso, e o França, que era jogador também, mas do Sporting, que tinham ido para Coimbra para jogar na Académica de Coimbra e continuar os seus estudos também. Nós, depois, como sabe, toda a gente sabe, houve os acontecimentos do 4 de fevereiro de 1961. Esses acontecimentos foram depois seguidos pelo levantamento do norte de Angola em março, dia 15 de março, e evidentemente que foi impossível, mesmo à PIDE e, portanto, às forças repressivas de Portugal, foi impossível manter no desconhecimento. Não é? Então, quando nós tivemos conhecimento desses acontecimentos, evidentemente que concluímos que deveríamos organizar-nos em células de modo a, primeiro que tudo, impedir que nós, os estudantes que na altura tinham acabado os cursos ou estavam em período terminal, fossem convocados e mobilizados para ir fazer a guerra justamente contra os seus próprios ideais e contra os nossos conterrâneos. Exatamente. E então conseguimos, com o apoio das igrejas protestantes, mais tarde nós soubemos que era a CIMAD, conseguimos organizar grupos divididos em 3 lotes, um de Lisboa, outro de Coimbra e outro do Porto, totalizando cerca de 100 estudantes, fugimos clandestinamente através das fronteiras, enquanto que aqueles que possuíam documentos próprios, como eu, que tinha um passaporte, por exemplo, português, nos dirigíssemos para Paris, para uma organização chamada CIMAD. E é em Paris, precisamente, que se filia no MPLA, no Movimento para a Libertação de Angola. É também, passado esse tempo e mais tarde, nos dias a que seguiram ao 25 de Abril, que integrou a revolta ativa, o grupo de dissidentes intelectuais no seio do MPLA, e esteve, no regresso, quando chegou a Angola, esteve detido durante 2 anos, 6 meses e 14 dias. Lançou neste dia 14 estas memórias, um intelectual na rebelião, o que me leva à minha próxima pergunta. A rebelião faz-se sem o papel dos intelectuais? Não entendi. Se a rebelião se faz sem o papel determinante dos intelectuais? Bom, justamente uma das teses do livro, embora não seja um livro de tese, trata-se de um livro que é uma autobiografia. Portanto, não é um livro de tese. São as suas memórias, aquilo que viveu. Memórias, justamente. Mas, de certo modo, serve justamente para demonstrar que não pode haver nenhuma guerra de independência, nenhuma luta de libertação sem a participação efetiva dos melhores quadros do país. E, portanto, dos intelectuais. Porque os intelectuais, sobretudo em África, eu penso, pelo menos naquela altura, para nós o intelectual era todo o cidadão que tivesse mais que o 5º ano do liceu era considerado já um intelectual, não é? Em Angola, evidentemente. Mas com muito mais razão quando se é universitário, não é assim? Claro. Portanto, desse núcleo, para você ter uma ideia da importância, eu vou-lhe dizer que saíram o presidente Chissano, fazia parte desse grupo, o primeiro-ministro, um dos primeiros ministros de Moçambique,
o presidente de Cabo Verde, o comandante Pires, Pedro Pires, Pedro Pires, o primeiro-ministro de Angola, que era o Zé Van Dunen, exatamente. E outros mais, não falando de generais. A elite política e social pertencia a esse grupo, de facto, desses estudantes, que ainda hoje são grandes figuras para a sociedade em cada um dos países africanos que fala a língua portuguesa. Tenho que lhe perguntar, passados tantos anos, como é que vê Angola hoje? Como é que vejo Angola hoje? Bom, eu vejo Angola hoje como o meu país, o país para cuja libertação eu dei um pequeno contributo. Vejo como um país com um futuro muito... Talvez um futuro um pouco complicado, mas, sem dúvida, um futuro de grandes feitos, de grandes vitórias, porque é um país que tem por base uma população extremamente laboriosa, que foi sacudida por duas guerras, exatamente, uma primeira devastadoras, guerra e a segunda guerra civil devastadora. E que, portanto, tem uma experiência que vai, com certeza, que tem formado quadros suficientemente inteligentes para entenderem que não devem mais passar por o mesmo período em que nós passamos de guerra, e quaisquer que sejam as convicções de cada um dos partidos que existem, que disputam o poder, exatamente. Que disputam o poder, penso que vão conduzir o país àquilo que se chama o bom porto. Esperemos que assim seja. Manuel Videira, o seu pequeno contributo foi um contributo de uma vida, não foi assim tão pequeno assim, e acredito que muitos angolanos lhe estejam eternamente agradecidos pelo facto da libertação do país ter passado também pelo seu intelecto e pelas suas mãos. Foi um gosto conversar consigo esta noite. Deixe-me dizer-lhe... O prazer foi meu. Muito obrigado por ter estado connosco esta noite.